começar. Tá gravando. Tá gravando, tô ao vivo. A maior audiência do Brasil. Somos 14 pessoinhas. Todas conectadas aqui. E vamos começar, então, a nossa jornada. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de número 16. Hoje são 17 de junho de 2020. Essa é a disciplina Organização da Educação Brasileira, do curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana do Recanto das Emas. Muito bem. Olha só, gente, como eu havia dito a vocês... Agora é Goiás, hein? Oi? Como é que é, Agora é Goiás. Então, isso. Agora então, é Goiás, não? Isso. Então, Faculdade Metropolitana do Recanto das Emas, em processo de transfiguração para a FUG, Faculdade União de Goiás. Estamos começando aqui. É isso aí. Estamos nesse processo aí de mudança. Que serão mudanças boas, né? Mudanças legais aí para a instituição e para o futuro aí da faculdade. Muito, muito bacana. Pessoal, olha só. Então, como eu disse a vocês, o nosso encontro de hoje, então, marca, né, oficialmente o encerramento dos conteúdos novos, né? Então, hoje, nós, como contistas que somos, né, defensores ferrenhos do currículo tradicional, então, hoje nós podemos dizer com muito orgulho que estamos aqui vencendo os conteúdos. Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia do triunfo sobre todos os conteúdos da nossa cuja jornada nós começamos lá no longínquo ano de 2020, mas no mês de março, que parece que é uma vida, né? Lá em março o mundo era outro. Lá em março a loja do mundo era outra, né? Então, depois dessa saga épica, dessa saga sensacional, que nem o melhor roteiro de Hollywood poderia produzir, né? Então, nós chegamos, enfim, à conclusão dos nossos conteúdos, da nossa disciplina. Então, a partir da semana que vem, nós teremos a nossa aula de revisão, na quarta-feira, e, às exatas daqui 2 semanas, a nossa provinha para fecharmos os nossos trabalhos. Mas as atividades, elas se encerram com a tarefa de hoje, né, lá no ambiente virtual, ao mesmo tempo também que nós encerramos os nossos conteúdos. E aí o nosso papo de hoje é o nosso bate-papo pedagógico, ele é um bate-papo pedagógico bem agradável, bem leve. Na verdade, o que eu quero com vocês hoje aqui é fazer uma espécie de balanço, né? Diante de tudo aquilo que nós discutimos na nossa disciplina. Foram temas muito formais, temas que tratam da organização do nosso sistema de ensino. Então, nós passeamos um pouco pela legislação, pelas diretrizes, pelos documentos legais. E aí, hoje, então, no nosso último encontro de conteúdos, eu quero fazer um balanço histórico, falar um pouco da história do Brasil, falar um pouco da história da educação brasileira, né? Do nosso percurso histórico, e como é que nós chegamos, então, aqui em pleno 2020, quais as perspectivas para a nossa educação, para o nosso país, né? Um papo leve, e aí depois eu dispenso vocês para que voltem a atenção à atividade lá no ambiente virtual. Como eu disse a vocês, o papo hoje vai ser tranquilo e calmo, como é de costume. Tá bom? Então, olha só, gente, só para relembrar então, tá bom? Hoje, fecha conteúdo, semana que vem, revisão, e daqui 2 semanas a prova. E aí, quem vai ficar comigo depois da prova? São os estudantes que ficarem de recuperação, né? O que eu acredito que não vai acontecer. Todos passaram direto, né? Foco, fosse fé. Vai dar certo. Tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa conversinha, o nosso conteúdo de hoje. Eu
eu quero para a história da educação brasileira. Quando é que a educação brasileira, gente, propriamente dita, né? Ela começa? Vocês têm uma ideia? Alguém gostaria de chutar? Quando é que a nossa educação começa? Quando é que a educação brasileira começa na história? Quem gostaria de arriscar aí um palpite? Ó, o Washington colocou aqui com os jesuítas, né? A educação brasileira começou com os jesuítas. É um ponto. Será? Será que começou com eles? Vamos ver. Alguém tem um posicionamento diferente do colega? Ou um posicionamento que contribua, né? Que complemente? Vamos lá, gente. Coragem. É a despedida dos conteúdos. Vamos arriscar. Hoje é dia de arriscar. O que vocês acham? Quando é que a educação brasileira começa, efetivamente? Quando os portugueses invadiram o Brasil, né, professor? Dona Giane a falar. Quando os portugueses invadiram o Brasil, então eles vieram com o interesse de educar as pessoas da maneira deles, né? Pelo menos no livro didático que nós lemos, ele fala sobre esse momento, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram colocando os meios, maneiras, né? Eram maneiras dele de domesticar as pessoas. E eles trouxeram os padres, né, os jesuítas, as pessoas que tinham conhecimento para educar, ensinar. Segundo eles, estavam ensinando o povo, né? Mas não, era um meio deles ensinar da maneira que eles queriam que as pessoas fossem da maneira deles. Não estavam introduzindo só educação, mas sim maneiras que realmente agradassem a eles. São maneiras de... Tudo que eles faziam, eles tinham... Como é que eu posso lhe falar? Era como se fosse... Você tinha que fazer uma recompensa, dar uma recompensa para eles, porque você tinha que ser domesticado. Então, eles introduziram, né, educação no Brasil, através da vinda dos portugueses ao Brasil, através dos jesuítas, porque eram homens de Deus, então as pessoas viam eles como pessoas de realmente de qualificação, pessoas que podiam confiar, né? Foi através deles. Muito bem, Jane. Bom posicionamento. A Jane hoje ela veio com um discurso progressista, analítico e crítico, né? Então ela veio colocando o pé na porta. Então, os portugueses invadiram o Brasil. Tem nesse negócio de quando os portugueses aqui pegaram, né? Ou quando os portugueses nos colonizaram, ou quando os portugueses descobriram. Não, a Jane não tem disso. A Jane é o seguinte: eles invadiram. Pessoal, quem está com o microfone ligado agora, eu peço que desative para não dar eco. Aí você ativa quando for falar, tá bom? Interessante, eu gostei do posicionamento da Giane, né? Ela falou, ó, também não teve esse negócio de trazer uma educação para a população, não, mas que domesticar, como a Karen faz com o seu dog, né? Então, a Karen domestica o seu doguinho. Os fazendo brasileiros, segundo a Giane que está falando isso. Esse posicionamento progressista é da Giane, entendeu? E aí o Washington e os colegas também estão colocando, olha, professor, realmente, a educação no Brasil começa com os portugueses, né? Basicamente com os jesuítas. Muito bem, mas levando aqui em consideração o posicionamento da Giane, né? Então quer dizer que a educação ela nasce no Brasil com os portugueses e as populações que viviam, e as nações indígenas que viviam nesse imenso território, né? Não tinha educação? Vocês poderiam, por favor, explicar essa contradição? Educação entre as populações indígenas? Começa com os índios ou começa com os jesuítas? Agora eu fiquei na dúvida. Agora vocês têm que me ajudar. Pode repetir, professor?
Eu estou dizendo que eu fiquei na dúvida. A educação brasileira começa com os índios, com as populações indígenas, ou ela começa com os portugueses, com os jesuítas? Eu fiquei na dúvida. Vocês poderiam me ajudar, por favor? A educação brasileira sempre houve no nosso país. Nós sempre tivemos nossos meios, maneiras e costumes. Os índios já tinham suas normas, porque os índios já sabiam exatamente o que eles queriam, eles viviam, eles não tinham estudo. É bem diferente uma pessoa ser educada, uma pessoa ter o conhecimento. Está dando eco, né? Então, nosso país era um país que tinha educação, tanto que nas aldeias indígenas tinha respeito, tinha ordem. Então, os portugueses vieram o quê? Introduzir um conhecimento que nós somos descendentes de índios, não tínhamos. Normas, conhecimento da língua portuguesa, tanto que a língua portuguesa vem através dos portugueses, né? Ele vem introduzir isso. Como o senhor relatou aí que o cachorrinho da menina, ele tem o quê? Ele tem um estímulo e recompensa. Ela adestra, mas por qual motivo ela adestra o cachorro? Para obedecer ela. Simplesmente eu falo para o meu cachorro, vai e vem, e te dou um docinho, te dou um queijinho, te faço carinho. Ou que os portugueses usaram aqui. Eles tinham conhecimento, né, da escrita, o domínio da escrita, introduziram no nosso país, em troca o quê? Do nosso trabalho escravo, da nossa madeira, do nosso ouro, das nossas mulheres, dos nossos filhos, das nossas terras. Porque o país, se for usar para isso, o nosso Brasil sempre foi um Brasil que as pessoas gostaram de tirar tudo e valoriza o lado de fora. Não valoriza a terra que nós temos. E foi isso que os portugueses viram aqui no nosso Brasil. Como já hoje o senhor pode ver, essa crise que nós estamos passando, porque tem muitas pessoas interessadas nas nossas terras. O Japão está super interessado nas fronteiras, tem muitos minérios, porque eles pegam e levam nossas frutas, nossas ervas, tudo, e nos dão como recompensa o quê? Os medicamentos. Então, o nosso Brasil, sim, nosso país, eu sou muito brasileira, amo meu país, então eu acho que os portugueses vieram com interesse, sim. Eu te dou e te tiro. Nós já tínhamos, a gente não tinha conhecimento da linguagem, nós não sabíamos escrita, mas nós tínhamos educação. Esse é meu ponto de vista, né? Obrigada. Professor. Muito bem. Sim. Maria. Oi, Maria. Pode dar sua contribuição. Então, eu acredito que sim. Os índios já tinham sua educação, eles tinham um modo de vida deles, eles tinham conhecimento passado, que era passado dos mais velhos para os mais novos, então eles tinham uma educação, sim. A educação que interessava a eles, o cotidiano deles, o conhecimento da caça, o conhecimento da comida que eles faziam, o conhecimento de fazer as ocas, né? Não sei se esse é o nome. Então, educação, os índios já tinham. O que os jesuítas fizeram foi introduzir uma educação doutrinária, né? Baseada na religião. Pelo pouquinho que eu já li. Sei que é pouco, mas o que eu me lembro era baseada, a educação dos jesuítas era baseada em doutrinar os índios segundo a religião católica. Mas educação, todo povo tem sua educação. Porque todos têm sua cultura, todos têm os seus saberes. Eu acho que é isso. Ótimo, muito bom, é isso mesmo. Muito bom, Maria. Obrigada. A Maria deu a opinião dela e saiu. Ela deu a contribuição e saiu da sala. Muito bom, bacana. Pessoal, vocês estão notando? Eu tô dando aqui mais espaço para vocês, porque eu quero ouvi-los, né, sobre isso. Então, a Giane aqui deu 2 intervenções muito pertinentes. A Maria. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão da nossa gênese, da nossa educação? Né? Começa quando? Começa com índios, começa com os portugueses, né? Alguém mais gostaria de dar uma contribuição inicial aqui?
Eu gostei das opiniões maduras, legais. Só vamos ajustar aqui algumas coisas. Estou gostando. Mais alguém? Aí, Karen Mello, você quer falar alguma coisa? Isabela, Nicole, Washington Divino, que sempre tem opiniões transcendentais e divinas sobre os temas. Fiquem à vontade, gente. Tá bom. Então, já que ninguém se coloca agora, ó, a Karen disse que concorda com as meninas, tá? Então, muito bom. Pessoal, olha só, é importante, assim, eu lancei essas perguntas de propósito, né? Começa quando? Começa com os jesuítas, em 1549. Começa antes, porque assim, os portugueses aqui chegam, né? Segundo a Giane, aqui chegam invadindo, né? Aqui chegam invadindo sem pedir licença. E aí, dependendo das versões historiográficas, né? Nós temos aquelas versões mais amenas, né, e românticas, que dizem que os portugueses descobriram o Brasil. O Brasil estava perdido, gente. Então, a nação brasileira, o Brasilis, né? Esse país-continente estava à deriva. E aí o Pedro Álvares Cabral, né, com uma iluminação divina, provavelmente deveria ser parente do Washington, veio e descobriu. Foi assim que nós aprendemos inicialmente, né? Que o Brasil foi descoberto, estava perdido e foi achado. E aí existem outras interpretações que dirão que não estava perdido, né? Existiam já alguns indícios, né, por parte dos portugueses sobre a terra, então eles já sabiam que ela estava por aqui, mas eles não descobriram, mas aqui chegaram, né? Então, aqui chegaram, então quantos portugueses aqui chegaram? E também nós temos versões que interpretam como uma invasão de fato, né? Que quando eu digo que os portugueses acham isso aqui, eu desconsidero as populações que aqui viviam, né? E parece que a ideia que nós temos de populações ou de civilização é uma ideia muito ligada muito à questão europeia, né? Então, quem era civilizado eram os europeus portugueses, né? Que tinham todo o conhecimento tecnológico das caravelas que atravessavam os oceanos de forma heróica, né? Que dominavam aí a leitura das estrelas, a leitura da bússola, né? Que tinham toda a tecnologia para explorar, inclusive, os recursos naturais e minerais né, de suas colônias, etc. Né? Eram vestidos, tinham uma cultura cristã, né? Como a Giane colocou, eram homens de Deus, né? Eram homens de Deus, eram homens cristãos, né? E quando chegam aqui, então, se deparam com populações inteiras, né? Principalmente populações da matriz Tupi-Guarani. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, gente, nós temos várias etnias, centenas de etnias vivendo aqui. Várias nações, porque índio não é uma coisa só. A gente precisa ter essa consciência. Então, quando os portugueses aqui chegam, nações diversas indígenas vivem aqui, né? De norte a sul do país. E os portugueses têm um contato maior, então, com a matriz Tupi-Guarani, né? Que eram os índios que viviam mais na costa, né? Só que existiam outras nações de índios aqui. Então, inicialmente, essa chegada portuguesa, ela se dá de forma meio que harmônica, né? Meio que pacífica inicialmente. Só que com o tempo, quando Portugal percebe que tem que explorar a terra, né? E precisa de mão de obra, então eles começam a escravizar os índios, né? Começam a escravizar os índios. E aí eles começam, então, a ter aquela ideia de que, olha, esse índio que não quer trabalhar, né? Que é preguiçoso, que é vagabundo, que não é dado ao labor, a gente precisa
catequizá-lo para que ele entenda os valores civilizatórios, o que é viver em sociedade, os bons valores cristãos, né, os costumes cristãos. E aí o que nós temos aqui em 1549? Então, Cabral chega aqui em 1500, só que os jesuítas eles vêm só em 1549, né, porque em 1549 a coroa portuguesa ela já percebeu o potencial que o Brasil tinha, né? Então, inicialmente começa aí com essa leva de pau-brasil, só que depois a coroa portuguesa, a metrópole, vai perceber o potencial que a nação tem, né? E aí precisa de mão de obra, O que se faz, né? E aí você escraviza o índio. E aí o que os índios começam a fazer? Fugir para o interior do país. E aí a gente precisa, então, de uma espécie de ensinamento. Aí traz os jesuítas. Então, os jesuítas, quando chegam aqui, em 1549, eles chegam com a missão, então, de oferecer uma educação elementar para os filhos dos colonos que aqui viviam, né? E também oferecer uma educação catequética para os índios, né? Uma educação em que, efetivamente, os valores cristãos, os valores da sociedade portuguesa fossem reproduzidos nos índios, né? De tal maneira que estes espíritos livres e aguerridos, né? E revolucionários, de certa forma, né? Eles ficassem mais apaziguados, né? Ficassem ali cumprindo suas tarefas, né? E aí a Dani coloca, foi aí que inventaram o inferno. Muito bem. Dani, existe um romance, deixa eu pegar aqui para vocês. Existe um romance chamado Viva o Povo Brasileiro. É um romance do João Ubaldo Ribeiro. Ele é um romance, eu tenho essa versãozinha dele, ó. Ele é uma versãozinha pequena, mais robustazinha, né? Então, Viva o Povo Brasileiro. O João Ubaldo Ribeiro, ele fala um pouco disso, Dani. Ele fala que a ideia de pecado, ou a ideia daquilo que é errado, né, é introduzida entre os índios pelo colonizador. No nosso caso, no Brasil, pelo colonizador português, no caso das outras colônias americanas, né, no caso especificamente da América Latina, você tem aí a presença dos espanhóis. Então, a ideia de pecado, a ideia de transgressão, a ideia de inferno, é uma ideia introduzida pelo homem branco para uma população que tinha uma relação bem diferente com o transcendental, né? Inclusive com a natureza. E aí eu aproveito aqui, então, para falar sobre educação. É claro, gente, que educação formal no Brasil, ela começa com a chegada dos jesuítas, como a Maria até colocou, uma educação formal, uma educação mais pragmática, uma educação sistemática, né? Construção de escolas. Então, esta ideia de que o sujeito precisa aprender sistematicamente, né? Os conteúdos, os costumes, etc. Por isso que os jesuítas tinham aquilo que eles chamavam de Ratio Studiorum. Era uma espécie de manual didático, né? Para ensinar as coisas, para ensinar os conceitos centrais para os sujeitos, né? Então, a educação formal começa com os jesuítas mesmo. Então, a nossa primeira experiência de educação formal é uma educação jesuítica. Todavia, as populações que aqui viviam tinham suas tradições, tinham seus costumes, tinham seus valores, né? Como a Maria bem colocou. Então, a ideia de educação para as populações indígenas era uma ideia de educação. Assim, você não tinha uma escola, né? Você não tinha livro didático, você não tinha, inclusive, a língua escrita, não há necessidade, porque a característica da população indígena é uma característica que valoriza muito a oralidade, né? Que valoriza essa reverência aos elementos da natureza. Então, a ideia de pecado, de inferno, como a Dani coloca, não existia. E é engraçado, porque o João Ubaldo Ribeiro ele coloca isso no romance, né? Eu estou até tentando achar aqui. Olha só, um trechozinho. Ele diz assim, ó. Depois da redução, viu-se que alguns eram maus e outros eram bons. Apenas antes não se sabia.
a ideia de bem e mal, gente, a ideia de bem e mal não havia, né, entre os índios. Olha só outro trechinho aqui bem interessante, olha. Deu-se forte atenção ao bem e ao mal, cujas diferenças os habitantes da redução, que era a localidade onde os índios viviam com o homem branco, né, não compreendiam. Os índios não compreendiam se explicadas abstratamente, né? Imagina aí um padre chegar lá, né, um jesuíta, olha só, você precisa seguir os preceitos cristãos, caso não o siga, você irá para o inferno. Veja bem, isso é uma explicação que requer um esforço de abstração que os índios eles não tinham, porque a ideia, né, de divino, de bem e mal, de valores, de relação com o mundo, era uma outra lógica de abstração. Então, quando o cristão tenta explicar isso, aquilo era muito estranho para o índio. Aí ele continua assim, e então a cada dia acrescentava-se um novo item à lista que todos se empenhavam em decorar com dedicação. Então, todo dia tinha uma listinha de valores, todo dia tinha uma listinha de ideias, todo dia tinha um item para decorar neste padrão moral e comportamental que os índios precisavam incorporar para viver como homens brancos, né? Matar um bicho pôr na lista do mal? Não. Sim, não, sim, sim, não. A depender de outras coisas da lista do mal e das coisas da lista do bem, sim, talvez. O João Rubaldo Ribeiro, ele é excelente. Ele é excelente. Então, olha só, gente, a ideia de mal e de bem, né, são ideias introduzidas pelo homem europeu, né? São ideias introduzidas pelo homem europeu, pelo português. Então, tinha a listinha daquele que era as coisas do bem, a listinha das coisas do mal. Então, se eu mato uma formiga, é do mal ou do bem, né? Se eu mato um animal, é do mal ou do bem. Se eu não pratico determinadas ações, né? É do mal ou do bem? Vai para qual listinha, né? Vocês entendem esta aflição que é imposta ao índio? E aí, o que a historiografia mostra, gente? Os índios que não fugir da redução, né? Daquele lugarejo, né? Da colônia nascente, os índios que não conseguiam fugir para o interior do país, para a floresta, e ficavam ali enclausurados, né? Tendo que trabalhar, tendo que se adaptar a uma vida urbana, muitos desses índios tiravam a própria vida. Porque, veja bem, você vive sua vida inteira sob determinado paradigma moral. E os índios têm o seu paradigma moral, têm a sua cosmovisão, né? Tem a sua maneira de lidar com as coisas, inclusive a maneira de ensinar as coisas. É uma educação natural, uma educação voltada para a vida. Tudo que eu aprendo, eu aplico, né? Então, eu, enquanto adulto desta tribo, tenho responsabilidade sobre qualquer criança que está a aprender, caçar, pescar, né? Utilizar determinados instrumentos, ou seja, todo e qualquer sujeito, vocês se lembram disso lá nas primeiras aulas? Todo e qualquer sujeito desta tribo, né, é responsável pela educação das novas gerações. Então, eu tenho uma educação, eu tenho costumes que são direcionados para a vida prática. Então, eu aprendo uma coisa que eu vou praticar, eu aprendo uma coisa que eu vou colocar em ação todos os dias. Então, esta maneira de viver, né, é uma maneira de viver completamente antagônica à maneira de viver portuguesa, né, europeia, cristã, de normas, de regras, né, de uma conduta moral diferenciada. Então, olha que choque de mundos. Então, o índio ele morre pelas guerras, o índio ele morre pelo contato com o homem e desenvolve patologias a partir disso, mas também a dizimação das civilizações indígenas se dá pelo processo de aculturação. Eu pego uma cultura, né, e introduzo a força no dia a dia indígena e, de repente, esse índio ele está ali vivendo uma crise. Caramba, tudo que ele acreditou não faz mais sentido. O que ele faz agora?
Ele perdeu as conexões com a vida que ele sempre entendeu que era correta. E muitos índios tiravam a própria vida, se matavam, davam cabo de si mesmos, exatamente pelo choque cultural que viviam. Então, olha só, gente. Muito legal a Dani colocar isso aí, que eu me lembrei do romance aqui do João Baldo. E tem tudo a ver com a nossa aula, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O Brasil, gente, o Brasil, quando nasce, que é o seguinte, eu tinha índios, mas que não eram brasileiros. Eu tenho os portugueses que chegam aqui, que não são brasileiros. E aí depois eu tenho os escravos africanos que chegam aqui um tempo depois para servirem de mão de obras, que não são brasileiros. Então, como é que se dá a invenção do Brasil? E aí, nesse sentido, eu gostaria de mostrar para vocês um outro livro. Esse aqui é o livro O Povo Brasileiro. Esse aqui é do Darcy Ribeiro. Esse aqui é o João Ubaldo Ribeiro. Esse aqui é um romance. Esse aqui é um livro de análise histórica antropológica, que o Darcy vai falar sobre como o Brasil é formado. Então, essas protossementes, né, portuguesas, indígenas e africanas, num primeiro momento, não são brasileiros. Então, quem são os brasileiros? O brasileiro é aquela figura que nasce da mistura do índio com o português, com o africano, aquela figura que não pode voltar para a tribo indígena, porque não se vê índio, e não é aceito como índio. Ele não pode voltar para o convívio com o português, porque ele não se percebe como parte daquele grupo, e ele também não é aceito. Né? E o mestiço também não é de todo africano, não é também um homem colonizador. Então, essa galera, gente, quem é o brasileiro? Quem é a semente do povo brasileiro? É o povo desterrado, é o povo que não tem para onde voltar, é o povo que é novo, nas palavras do Darcy, é um povo novo, né? É um povo que não é mais índio, não é mais português, não é africano. Eu volto para onde? Não há para onde voltar. Então eu preciso fazer desta terra a minha terra. E aí nós nascemos enquanto nação exatamente desse caldeamento, né? Dessa mistura. Você coloca todo mundo num caldeirão e daqui a pouco nós somos uma outra coisa, né? Nós somos uma outra coisa. E a história brasileira, ela é uma história de guerra, de sangue, de dominação, né? De uma metrópole que se coloca sobre a sua colônia de forma violenta, né? Num primeiro momento, genocídio com os índios, depois, no segundo momento, toda a crueldade com o povo africano, e também uma crueldade com os próprios colonos que aqui nasceram, né? Com a geração que nasceu, com as gerações que nasceram aqui, com estes misturados, mestiços, né? Estes brasileiros, né? Que sempre nunca foram donos da sua nação, nunca foram donos do seu país, né? Todas as nossas riquezas, elas sempre foram riquezas dos outros e para os outros, né? É muito interessante que o Eduardo Galeano, ele escreve um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Ele coloca isso, que a pobreza humana, ela é resultado da riqueza da terra. Como é que pode? A gente tem uma terra que sempre foi rica com relação às suas florestas, então eu tinha um pau-brasil, né? Eu tinha um sem número de especiarias que eu poderia tirar daqui. Descobre-se depois o potencial minerador, então eu encontro diamante, encontro ouro, eu encontro prata, eu encontro outros minerais, dá para cultivar cana-de-açúcar, porque o solo é fértil, e aí eu produzo açúcar, né? Então, olha só, a colônia portuguesa aqui no Brasil sempre foi uma colônia rica, de potencial incrível, só que nossas riquezas, elas nunca ficaram aqui. Então, por mais que nós produzíssemos e fôssemos ricos, né, com relação a esses recursos naturais e minerais, isso não ficava aqui, ia para fora, né?
ia para o controle lá da metrópole portuguesa, que também, no final das contas, nem ficava com a riqueza inteira, ia para a Inglaterra. Então, quem financia as revoluções industriais, né, na Inglaterra, na Europa, qual é o dinheiro que financia? Quem financia as revoluções industriais é o nosso ouro, é a prata da América Latina, né? São os metais retirados daqui. Então, a gente estuda nos livros de história a Revolução Industrial que mudou o mundo, máquina a vapor, né? E tananã, tananã. Quem é que financiou? Esse dinheiro veio de onde? Veio de nós. Entende? Então, a riqueza da nossa terra, ela sempre esteve ligada à ideia de que a riqueza da terra está ligada à miséria e ao abandono do homem que habita essa terra. Então, inicialmente, né, é importante que a gente fale isso, nós temos essas questões na nossa história muito forte, gente. Uma nação sem berço, exatamente. Então, se a gente analisa outras nações que passaram por processos de colonização, por exemplo, os norte-americanos, né? Como é que os Estados Unidos, qual é o desenho de colonização dos Estados Unidos? Você tem pessoas que saem da Europa, que saem da Inglaterra, né? Os anglo-saxões europeus vão para lá, eles vão para lá para construir uma nação, vão trabalhar. O solo americano não tinha toda essa riqueza que nós temos, então eles vão para lá para trabalhar muito, né? E os olhos do Império Britânico, né, estavam voltados mais para onde tinha riqueza, para suas colônias, para outras colônias que tinham riqueza. Os Estados Unidos não tinha tanto assim, né? O Eduardo Galeano fala isso. Então, por um tempo, o Império Britânico deixa os Estados Unidos em paz. E as pessoas que vão para lá vão para trabalhar, para construir uma nação, né? Então, essa gênese, ela explica muito sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento das nações. Então, nós somos uma nação atrasada porque os recursos que nós tivemos para fazer a nossa revolução industrial, para fortalecer a nossa indústria, o nosso comércio interno, nós nunca fizemos isso. Então, enquanto a Revolução Industrial acontecia lá no século XVIII, né? Século XVIII na Europa, nós começamos a fortalecer a nossa indústria tardiamente no início do século XX, né? Então, olha a diferença de séculos de desenvolvimento. Isso vai repercutir aonde? Na educação. Vocês entendem? Quais são os melhores sistemas de ensino do mundo? Canadá, Finlândia, né? Alemanha. Os Estados Unidos, eles passam por uma crise em educação há algum tempo, mas ainda assim são, né? Inglaterra. Gente, essa turminha é a turma que, boa parte desses países, é a turma que colonizou aí muitos países no mundo, né? Tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia, tá? Então, essa história de colonização é uma história que nos deixa atrasados, porque quem é colonizado, né, e os Estados Unidos são a exceção, os Estados Unidos são a exceção, porque a regra é o seguinte: quando você é colonizado, você não tem investimento na infraestrutura da colônia, você não tem fortalecimento da produção industrial. Então, não havia encorajamento por parte da metrópole portuguesa para se criar um alfinete aqui. Muito pelo contrário, tudo que era retirado era levado. Retira, leva. Né? E isso explica, de certa forma, né, o nosso atraso, inclusive o atraso com relação à educação. Então, quando os jesuítas chegam aqui em 1549 para estabelecer as suas ideias tradicionais e cristãs de educação, né, encorajados, né, pela coroa portuguesa, outros países da Europa já viviam a mudança de uma sociedade medieval para uma sociedade moderna, né? Ideias mais liberais, liberais, porque você tinha na Europa a burguesia sendo levantada, então os burgueses, né,
os pequenos comerciantes, que na Idade Média sempre foram mal vistos, né? Eles entram na modernidade, né? Com todo esse contexto de Revolução Industrial, de Revolução Francesa, eles entram em alta. Então, uma injeção no comércio, né? Cada nação desenvolvendo ali o seu comércio interno, os seus interesses, e nós começamos a nossa experiência em educação não com experiência moderna, da modernidade, né? Encorajado pelas revoluções, mas uma experiência medieval. Então, enquanto o mundo estava caminhando para uma educação moderna, liberal, né? No sentido mais burguês da palavra, e com ideias mais racionalizadas, né? Iluministas, etc., no Brasil nós temos a implementação de ideais quase que medievais de educação. Vocês entendem? Então, enquanto o mundo está pensando no desenvolvimento, né, de suas nações e na educação de seus povos, né, e inclusive a modernidade ela traz isso, a popularização da leitura, a invenção da escola, né? Então, a escola, neste formato, ela é inventada na modernidade. Então, enquanto você tem nações crescendo neste espírito moderno, nós aqui estamos ainda sendo introduzidos em conceitos quase que medievais de educação e de civilização, né? Não havia encorajamento para sermos protagonistas, muito pelo contrário. Então, segundo aí o próprio Darcy, nós éramos uma colônia ultramarina, né? Que fornecia todo tipo de produto, mas não tinha nenhuma riqueza para o seu próprio povo. Então, a gente historicamente matou a fome de Portugal, de vários países da Europa, mas deixava o povo passar fome, né? Então, sempre estivemos nas mãos do colonizador, depois na mão do mercado internacional, dos interesses estrangeiros, né? E nós chegamos, então, no século XXI, ainda não sendo donos de nós mesmos, né? Ainda sofrendo com as pressões do mercado externo, ainda nas mãos dos banqueiros, ainda nas mãos invisíveis, né, deste mercado, que faz com que países como o nosso, que tem uma história de monocultura, né? Sempre, quando o Brasil descobriu uma coisa, era tudo ali. Então, a gente não diversificava a produção em nada. Aí, quando alguém descobria como produzir uma cana de açúcar melhor e diminuir o preço lá não sei aonde, a gente sofria aqui, entrava todo mundo na miséria. Aí a gente descobria ouro em Minas, a gente descobriu o ouro de Minas Gerais, e pronto, e voltava todo mundo para os seus palacetes, para a sua riqueza, para a sua abundância. Daqui a pouco o ouro acaba e volta para a miséria, porque sempre nós estivemos nas mãos, né, ou da monocultura, ou da extração de um único material, e sempre ficamos à mercê do mercado internacional. Então, nós, gente, historicamente, nunca fomos donos de nós mesmos. Nunca fomos donos de nós mesmos. Tá? Só que ainda há uma esperança. O século XX ele mostra algumas mudanças muito importantes. Construção de Brasília, modernização do nosso parque industrial, a aprovação da nossa Constituição depois de um período obscuro da ditadura militar, né, a aprovação da Constituição de 88, leis para a educação mais abertas, né, mais modernas, principalmente na década de 90, com a aprovação da nossa LDB. Então, assim, as coisas, elas acontecem no século XX de forma muito interessante para o Brasil. De tal forma que a gente inaugura o século XXI, né, apesar de todo o nosso trajeto sofrível, né, a gente inaugura o século XXI com boas possibilidades, porque se a gente analisar as legislações educacionais dos últimos 30 anos, a gente percebe que há esperança, assim, sabe? Esperança de mudança de mentalidade, etc. Nós passamos aí por um período também de muita bonança econômica, né, quando você tem as classes populares
ascendendo a classe média, consumindo, etc. E isso é um período muito interessante, né? Você tem as classes populares entrando na educação superior, chegando ao ensino superior, o ensino superior que sempre foi de uma minoria, de uma elite, de repente a galera, os trabalhadores chegam no ensino superior. E isso são exemplos, assim, do nosso potencial e do quanto a gente precisa ter esperança, né? E os últimos 2 anos têm sido, assim, bem preocupantes, porque, de alguma maneira, a gente percebe que todas essas conquistas das últimas décadas, né, que são conquistas, gente, caramba, olha o quanto de coisa nós passamos, né, para ser uma sociedade democrática, uma sociedade mais aberta, né, uma sociedade que se preocupa com a inclusão, com respeito à diversidade, etc. Por mais que nós tenhamos todos os nossos problemas, né, mas nós tivemos conquistas interessantes nos últimos anos, e a gente percebe que essas conquistas elas estão em jogo, né, estão em xeque. E aí a gente precisa, então, analisar essa conjuntura, né, preocupante, e a gente precisa fazer essas leituras, né. Então, assim, o que nós podemos falar sobre educação? A gente pode falar que a educação nos últimos 30 anos no Brasil ela melhorou, principalmente com relação à sua segurança legislativa, né, das leis, da postura. Com certeza a gente tem um sistema educacional muito mais forte, muito mais organizado do que há 30 anos atrás, isso é fato, né? Muito disso por causa da Constituição de 88, da LDB de 96, e de todas as diretrizes que vêm depois disso. A BNCC está aí também, nós conversamos sobre ela, né? É um documento importante, é uma iniciativa de Estado importante, para que a gente tenha unificação, para que a gente tenha uma diretriz comum, né, para se praticar a educação neste país que é imenso e cheio de diferenças e também cheio de contradições. E só que a perspectiva ela tem sido preocupante, né? Então, você tem um ministro da Educação mais preocupado em se discutir questões ideológicas do que se preocupar-se efetivamente com os projetos, né, de educação. Temos problemas sérios com o Enem, temos problemas com o Fundeb, que vence esse ano e ainda nada foi discutido. A pandemia, ela mostrou a fragilidade e o abismo social que ainda existe no Brasil, né? Então, nós aqui da rede pública, por exemplo, estamos retomando as aulas de forma remota, né? Só que a gente sabe, gente, que um monte de crianças e de adolescentes vão ficar de fora desse processo. Boa parte, porque não tem internet, porque não tem recursos, né? Porque não tem essa infraestrutura, porque o simples ato de ir à escola já representa uma libertação, talvez, de um cotidiano de violência, de repressão, né? E, de repente, agora a gente tem um outro contexto. Então, são tempos que exigem muita reflexão, né? Mas também muita esperança, principalmente por causa da nossa trajetória. Vocês entendem? A nossa trajetória é uma trajetória de muita luta. As nossas raízes são raízes de liberdade indígena, de liberdade africana, né? De ímpeto também do homem português, porque a gente não é só negro ou só índio, a gente também é o homem branco português. A gente é a mistura deles todos, né? Nós também somos os imigrantes europeus que vieram para cá no início do século XX, os imigrantes orientais. Nós somos esse caldeamento de povos. Então, nós chegamos até aqui com muita força, né? Mesmo que diante de todos os desafios. Então, a gente tem que olhar com esperança. Um olhar crítico, analítico, né? De muita atenção, porque esse é um momento que requer atenção. A gente tem percebido isso nas manifestações, né? A gente tem percebido isso, inclusive, nos absurdos que são pedidos em determinadas manifestações, fechamento de congresso, fechamento do STF, né? Intervenção militar. Então, que tempos preocupantes, né? Depois de todo o percurso que nós fizemos para construir democracia, para sair da ditadura militar, sabe? Para sair da aba, né, de outras nações, e de repente a gente está aqui pedindo
bênção para um tutor, né? Então, o Brasil, a nossa democracia, por mais que seja jovem, o conceito dela é muito mais antigo. O desejo de liberdade sempre esteve em nós, a começar do índio, né, aprisionado, escravizado, passando pelo africano, então, passando também pelo desejo europeu de desbravar os oceanos todos, né, em busca de riquezas, de feitos heróicos. Então, a liberdade, ela é um negócio pulsante em nós, tá? Ao mesmo tempo que tem uma outra dimensão. Então, olha só, nós temos as virtudes dos povos, mas também nós temos as taras destes povos. É o que o Darcy diz, né? Então, enquanto o meu coração, parte de mim, deseja a liberdade, a democracia, a solidariedade entre as pessoas, a outra parte de mim quer segurar uma chibata para castigar, né, aquele que discorda de mim. Então, como é que os senhores de engenho, né, os donos das fazendas, faziam com os escravos? Como é que era, né? Em uma mão tinha um terço das orações, né, da vida cristã, mas na outra mão ele segurava o chicote que castigava o escravo que não seguia suas ordens. Então, essa dimensão rachada, quase que esquizofrênica, né, a gente herdou isso, tá? A gente herdou isso. Então, quando você olha para a sociedade, você percebe que parte da sociedade, por mais que seja pequena, né, 30%, como dizem, 70% que é a democracia, que é a liberdade, mas 30% é muita gente. 30% é muita gente. Então, você tem parte da população que pede intervenção militar, que pede mais o autoritarismo, né? Que flerta com regimes de extrema-direita, regimes fascistas, né, segregadores, e aí você tem outra população que pede por liberdade, pede por democracia, por respeito às diversidades, etc. Então, essa dimensão esquizofrênica, né, é uma dimensão que nos constitui. E a gente precisa sentar no divã. A gente precisa sentar no divã civilizatório para conversarmos sobre os nossos dilemas. Né? Não dá para ser duas pessoas em uma. Não dá para segurar o chicote e o terço ao mesmo tempo. A gente precisa fazer uma opção. Ou então largar as duas coisas, né? Escolher outra. Vocês entendem? Então, o futuro do Brasil, gente, ele está completamente aberto. Nós só temos 500 e poucos anos. Se você olha para outras nações milenares, né? Então, nós ainda estamos sendo feitos. O Brasil ainda está neste caldeirão sendo mexido. Por enquanto, nós somos isso. O que seremos amanhã? Tá? Isso também serve para a nossa educação. Serve para o nosso sistema de ensino. Mas quem faz o Brasil são os brasileiros, né? E quem faz a educação são todos os brasileiros juntos, de estudantes a professores. Muito bem, pessoal. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que vou ficar por aqui na minha fala. Tá? E aí, o que eu peço para que vocês façam lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? Encerrando aí as nossas reflexões. Eu peço que você responda para mim duas perguntinhas. A primeira delas é a seguinte: o que a gente aprende com a história do Brasil e com a história da educação brasileira? Muitas coisas, muitas lições. Eu peço que você descreva para mim algumas dessas lições, alguns desses aprendizados. O que nossa história nos ensina? Né? O que a história da educação no Brasil nos ensina? Qual a grande lição ou as lições? E aí a segunda pergunta eu peço que vocês respondam para mim, na perspectiva de vocês aí, qual é o nosso futuro? Qual o futuro da educação nacional? Qual o futuro desse país? Para vocês, o que nos aguarda? O que nos espera? Qual o papel que nós temos nisso tudo? Né? Então, quem faz a história são os homens e as mulheres. Quem faz o Brasil são os brasileiros. E a gente precisa ter essa perspectiva. Tá tudo em aberto, gente. Tá tudo em aberto. Para o bem ou para o mal. Vocês entendem? Para o bem ou para o mal.
Então, este futuro, que é sempre possibilidade, o próprio Paulo Freire já dizia, né? O futuro, amanhã, não é um dado imposto, não é fado, não é sina, não é destino. Ele é sempre possibilidade, ele é sempre construído. E como qualquer possibilidade, pode dar em nada ou pode dar em tudo. Né? Isso depende muito do que os homens e as mulheres farão. Muito bem. Mas o futuro está aí, ele é sempre possibilidade, tá, gente? Então, alguns acreditam que o futuro é sina, que o futuro é fado, né? É uma força sobre a qual não há o que ser feito. Então, tudo que é para acontecer, acontecerá, né? E existem aqueles que entendem que o futuro é construído, a vida é construída, né? O amanhã, como diria o poeta, não existe. Ou pode existir, porque é possibilidade. Vocês entendem? Tudo que é possibilidade pode vir a existir ou não, desde que a gente faça uma opção. Né? Democracia ou autoritarismo? Educação de qualidade ou educação restrita? Né? Uma educação para a liberdade ou uma educação, como a Giane colocou no início, para domesticar? Né? São possibilidades. E a educação brasileira está aí. Para onde iremos? Sempre há um destino, por mais que as coisas estejam difíceis. Sempre há. Tá bom? Então eu fico aqui, né? Eu aqui encerro a minha fala, peço que vocês respondam o exercício, salvem, me enviem, é a última atividade. Olha que beleza, é a última atividade do semestre. Última atividade. E aí vocês, semestre que vem, estarão no terceiro semestre, quase na metade do curso, né? Já crescidos e amadurecidos. Nem acredito que eu peguei vocês como no colo, como filhinho aí da Nicole, que chegou com 3 meses. Vocês eram assim, 3 meses, novinhos, né? Agora estão aí já moças e rapazes. Daqui a pouco estão aí no terceiro semestre. Então, gente, essa é a nossa última atividade, a gente encerra o conteúdo, tá? Semana que vem eu quero fazer um direcionamento sobre o que vai ter na nossa prova, tá? Fazer uma síntese, fazer uma espécie de revisão e fazer alguns apontamentos do que vocês precisam focar nos estudos de vocês, tá? E também passar essa tranquilidade, né? Nós já estamos quase lá, vamos encerrar o nosso semestre com muita garra, com qualidade, tá bom? E aí eu peço, então, que vocês respondam esse exercício, será o último, né? E nós vamos aí nos preparando para a nossa provinha. Às vezes, se eu demoro a responder, não fiquem chateados comigo, porque a demanda está grande nesse finalzinho, tá? Mas se você me deve algum trabalho, eu vou aceitar. Aí você fala comigo, acho que o Washington já falou comigo também, tá? Eu vou considerar esses trabalhos aí que estão atrasados, não tem problema, me enviem logo, tá bom? Professor, Enfim, gente. Oi. Professor, então, aquele dia, eu te enviado no outro dia, né? Eu te enviado, se não me engano, para o dia 12. No de hoje, eu não consegui ler, passei a madrugada gravando a aula da professora Cléia, para poder gravar uma aula. Aí eu passei a madrugada gravando, passei mal, tem como prorrogar mais esse trabalho de hoje também? Gente, o trabalho de hoje, vocês vão me entregar só na quarta-feira que vem. Não. Oi? Não, o da semana passada. Da semana passada. Sim, não, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Aí vocês podem entregar até a quarta-feira que vem também. Tá bom? Mas até a quarta-feira que vem vocês se organizem com os trabalhos que me devem. Acredito que dá tempo. Pode falar. Beleza, muito obrigado, professor. É final de semestre, tem muito trabalho para poder apresentar. A gente tá... É um semestre novo, né? São demandas novas. Aí a gente vai ajustando aqui. Mas o importante é que vocês estão aprendendo e crescendo. Maria, pode falar. Então, eu também não consegui fazer o da aula passada, porque eu tô naquela correria, porque eu tô trabalhando, né? E aí,
Tem noite que eu durmo 2 horas, 3 horas, por causa do meu trabalho. E trabalho. Eu não consegui fazer o da semana passada. Mas, como o senhor vai dar esse prazo a mais, muito obrigada. Sei lá, eu entendo. Bacana, gente. Ok? Não, eu entendo. Então, todos vocês, caso tenham alguma atividade a ser entregue, né? Aí tem um fórum também que eu posso reabrir. Enfim, falem comigo, mas até semana que vem a gente precisa deixar tudo resolvidinho para que vocês só pensem na prova. Então, vocês têm até quarta que vem, dia 24, né? Isso. Até quarta que vem, dia 24, para me entregar o que devem. Tá bom? Acho que Beleza. a data é boa. Certinho. Ótimo. Então, pessoal, Muito valeu. obrigado. Então, beijo no coração de vocês. Boa noite, se cuidem, né? Se protejam do frio, se alimentem, bebam muita água, que é importante nessa época. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso encontro. É sempre bom estar com vocês. E Proteja o corona. protejam-se do coronavírus, tá, gente? Protejam-se do coronavírus. Protejam-se. Tá aí ainda. Muito bem. Fiquem com Deus, gente. Beijão. A Dani perguntou qual o romance. Viva o povo brasileiro, Dani. É o nome do livro. Viva o povo brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. E o outro livro que eu indiquei para vocês é O Povo Brasileiro, parece, né? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Então, os autores eles têm um nome parecido e o título do livro também se parece. Pois bem, gente. Valeu. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Tenham uma ótima noite. Ok. Agora eu vou lavar minha roupa. Tchau. Vou fazer comida ainda.